Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler os 11 primeiros versículos, o texto que tem como título A Tentação de Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Jesus havia acabado de ser batizado. No final do capítulo 3, o capítulo 3 termina com a narrativa de que Jesus, tendo sido batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo que ele era o Filho amado de Jesus em quem ele se comprazia, ou seja, a voz vinda de Deus dando testemunho de que ali estava o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. A união entre o Deus soberano e eterno, uma natureza divina diferente da nossa natureza, com uma natureza humana, uma natureza tal como a sua e a minha, à exceção do fato de ter sido nascido, gerado pelo Espírito Santo, diferente da nossa geração. Mas em termos humanos, a condição humana de Jesus era a mesma. Nós vemos isso em vários textos. Acabado esse evento do batismo, Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. A palavra que dá origem a essa tradução levado significa foi arremessado, lançado, como se fosse levado violentamente ou com muita intensidade para o deserto para uma finalidade. Qual a finalidade do Espírito Santo levar Jesus ao deserto? Curiosamente, para ser tentado. Jesus começaria o seu ministério, começaria a sua obra, mas antes de começar a sua obra, parece que Deus queria provar Jesus em alguns aspectos. Era necessário provar Jesus em alguns aspectos? De certo sim, senão Jesus não teria sido levado ao deserto. Deus não faria um teatro, não simularia uma cena de uma suposta fraqueza de Jesus apenas para que eu pregasse essa palavra hoje. Certamente havia uma finalidade. E aqui Jesus vai ser tentado, vai ser provado, vai ser espezinhado pelo diabo 3 vezes. Alguns pregadores dizem que Jesus é provado em 3 níveis: nível humano, nível espiritual e no nível da alma, no nível dos desejos, ou seja, corpo, alma e espírito. Essas colocações que são feitas por alguns pregadores. Ele vai ser provado no seu desejo carnal, nas suas necessidades básicas da humanidade de Jesus. Ele vai ser provado na confiança que ele tem, vai ser provado na razão da sua confiança e vai ser provado também na necessidade de segurança. São coisas que você e eu precisamos. Precisamos de esperança, precisamos de confiança e precisamos de segurança. Então são provações que não só Jesus, mas você e eu estamos sujeitos todos os dias por causa da nossa natureza. A nossa natureza humana impõe sobre nós essas necessidades. Agora, sobre tentação, a Bíblia fala algumas coisas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, há um texto que é um texto bem conhecido sobre esse assunto,
Diz no versículo 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A versão revista e corrigida diz que toda a imaginação dos pensamentos do homem era má. Você já pensou sobre isso? Sobre a imaginação do seu pensamento? Ou sobre a sua inclinação ser má? Vamos ver em Tiago, que Tiago, irmão de Jesus, fala ou falou a respeito da tentação. Capítulo 1 de Tiago. Eu vou ler um versículo a mais aqui, versículo 13 e depois o 14, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, o mal não pode seduzir a Deus. O mal pode seduzir a mim, que sou homem. O mal pode seduzir a você. Mas não há nenhum tipo de benefício, ou de tentação, ou de sedução, ou de argumento, ou de benefício que o mal possa apresentar a Deus a ponto de fazer a vontade de Deus se inclinar para este mal. Não há. Continuando, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, nós somos tentados por aquilo que desejamos. A versão revista e corrigida diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é mais incisiva. Ou seja, nós somos tentados não por Deus. Deus não tenta ninguém, porque a tentação ela sempre visa a queda. Deus ele nos prova, a provação visa o fortalecimento seu. O seu fortalecimento espiritual, o fortalecimento das suas emoções. Agora, a tentação, ela visa colocar uma pedra de tropeço para que você seja seduzido, caia, cometa o pecado e aí então venha a morte. Então, provação são as provações que Deus nos submete ao longo da nossa vida para nos aproximarmos dEle, para nos fortalecermos nele, para aumentar as nossas expectativas de que Deus é fiel em tudo aquilo que fala e faz. Amém? Se você confiar em Deus, Deus vai provar você para que você tenha segurança e você tenha experiências positivas e você desfrute o cumprimento pleno das promessas que Deus fez, para que você possa acreditar mais, para que Deus faça novos projetos com você, te envolva em novos planos e te fortaleça ainda mais, e você seja mais provado, e você vai fortalecendo a sua fé, a sua segurança, a sua confiança, e a sua fé vai aumentando diante de Deus. Esse é o plano de Deus para todo mundo. Ao diabo, também tem um plano do diabo para todo mundo. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele fareja as nossas fraquezas. Então ele vai armar para que você seja estimulado na fraqueza dentro do seu quadro. Se você tem poder, o diabo vai tentar você no seu poder. Ele vai tentar corromper você no seu poder. Ele vai tentar fazer você um corrupto ou um ditador. Já que você tem o poder, você é que manda. Mas se você não tem o poder, se você é subordinado, então ele vai tentar você fazer o quê? Uma rebelião. Vamos nos rebelar contra o poder estabelecido, que foi o próprio pecado do diabo. Tentar armar uma rebelião no céu para subornar o poder de Deus e tentar ocupar o poder que Deus usava. Essa foi a razão da queda. Ele desejou estar na posição que não era dele. Ou seja, ele tentou puxar o tapete de Deus. E aqui está acontecendo um desfecho de uma situação milenar. Porque Deus criou o homem e deu ao homem o estado de perfeição praticamente. E criou a mulher para estar junto com o homem, colocou a ambos no jardim. Diz a Bíblia, Deus plantou um jardim no Éden. E lá,
deu condições para o homem e a mulher subjugar toda a criação. E a queda fez o quê? A queda seduziu. Havia um desejo escondido num coração, e esse desejo foi seduzido, ou seja, foi estimulado pelo diabo. O diabo armou no jardim uma situação em que colocou em dúvida primeiro a palavra de Deus. O Gênesis, você lê, você vai ver as palavras do diabo dizendo para Eva: foi assim mesmo que Deus disse? Ou seja, você está segura de que a palavra de Deus é que se você comer do fruto, você vai conhecer do bem e do mal? Ninguém conhecia o mal naquela época, só conhecia o bem. O que é o mal? Nem Eva nem Adão sabiam o que era o mal. Nós sabemos que o mal é mal, mas para quem não sabia que o mal era mal, quem sabe o mal seria melhor do que o bom? Você pode dominar o homem, você não quer dominá-lo? Se você comer o fruto, você vai dominá-lo. Você vai ser como Deus. Deus não domina vocês? Coma o fruto e você vai ver que você vai conseguir aquelas coisas que você está querendo agora. Essa foi a sedução, ou seja, o desejo já estava no coração. O diabo não plantou um desejo novo no coração de Eva. O diabo não lançou uma seta e ela ficou contaminada. Ele criou um ambiente, ele colocou em xeque a palavra de Deus, que diz: de toda árvore pode comer livremente, só não come aquela árvore que está posta ali. De todas as outras pode comer. Ou seja, Deus, ele nos dá liberdade, mas nos dá limites. Dentro desses limites, há liberdade. Você pode fazer o que quiser dentro desses limites. Há limites para quem está abaixo, há limites para quem está acima. Há limites para o marido, há limites para a mulher, há limites para o filho, há limites para o pai. A Bíblia trata a respeito disso. Há limites para o patrão, para o empregado. Ou seja, em todos os estratos da sociedade, há limites, há papéis a serem desenvolvidos. E às vezes o diabo quer fazer com que a gente borre as fronteiras que foram postas por Deus, a fim de que, estando borradas as fronteiras, você ultrapasse essas fronteiras e pronto. Está aí cometido o pecado. Imagine se eu chegar aqui agora e começar a despregar toda a teologia do pastor Walter. Olha, e começar a usar o Facebook, as redes sociais, ou chegar mais cedo e ficar fofocando com os irmãos ali lá no fundo. Pastor Walter, tá falando umas besteiras aí, só Jesus na causa, hein? Pelo amor, essa teologia do pastor Walter não está com nada, hein? E fico minando. Percebe? O pecado transgredindo. Percebe o pecado fazendo com que as fronteiras sejam borradas? É preciso entender, eu não fui posto aqui como cabeça, Deus não vai pedir conta de mim, eu não sou o anjo da igreja, eu sou um auxiliar do anjo. Quando eu vim para cá, eu disse a ele: pastor Walter, não tenha medo de uma coisa, que eu não quero ser pastor de nada, eu não quero ser primeiro de nada, eu quero ser ou o terceiro, que já tem o segundo, não o quarto, porque o Jairson já está na fila, eu posso ser o sexto ou o sétimo, ou me deixa no banco, quando precisar de mim eu te ajudo. Se eu precisar, eu paro o que eu estou fazendo. Magno, vai pregar em Piracicaba. Magno, eu vou viajar, você prega no meu lugar. É isso. Entenda o seu papel dentro do quadro que o Senhor te colocou. Entenda o seu papel. Se você é filho, se você é pai, se você é patrão, se você é empregado, se você é servo, se você é livre, se você é escravo, como diz o Novo Testamento. Entenda qual a vocação do Senhor para você e faça o melhor dentro dessa vocação. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizer, fazei como ao Senhor, esperando dele a recompensa. Aleluia! Isso, uma vez eu escrevi um artigo chamado ISO Cristão. ISO é um sistema internacional de medição de padrão de qualidade. International Standard... Agora não lembro o que era o significado O. Padrão internacional de alguma coisa. Deus tem o seu ISO, o seu padrão de qualidade. E não é novo, não começou isso. Eu citei Colossenses 3, mas isso começa com Abraão. Anda na minha presença
e ser perfeito. Pedro só vai renovar a linguagem. Tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor. Não espere receber recompensa de mim. Não espere receber recompensa da pessoa que está do seu lado. Não espere receber recompensa do homem. Faça como se estivesse fazendo na presença do Senhor. Você é marido. Chega em casa. A casa está limpa. Tudo no lugar. Aí você tira o paletó, deixa na sala. O sapato fica no corredor. As meias na pia da cozinha. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero acreditar que não tem marido assim aqui. Sua esposa deu uma ralada para poder colocar a casa em ordem, e aí você chega e faz isso. Agora, aplicando Colossenses 3:23. Tudo quanto fizer, fazer como se fosse ao Senhor. Entre na sua casa como se fosse o Senhor que tivesse limpado a tua casa. Você vai deixar o terno no sofá? Vai deixar o sapato no corredor e a meia na pia do banheiro? Não. Cuide. Cuide. Some. Complete. Aqui. Aqui Jesus é levado para ser tentado, para ser provado naquilo que ele poderia tropeçar. Ele havia acabado de ouvir que ele era o Filho de Deus. Aí o diabo pergunta para ele: se você é o Filho de Deus, se és o Filho. Essa expressão ela tem um significado diferente no original. Ela significa: uma vez que você é, ou seja, o diabo não está colocando em dúvida. O diabo está querendo afirmar. Já que você é o Filho de Deus, já que ouvimos dizer lá no batismo que você é o Filho de Deus, então vamos fazer uso das prerrogativas que você tem. Você é o Filho de Deus? Vamos ver se é mesmo. Você é o Filho. Você deve ter poderes. Você não é o escravo, você não é o servo. Você é o Filho. Acabou de jejuar 40 dias. Aí estão as pedras. Alguns pregadores dizem que as pedras da Palestina têm a aparência do pão judeu. Ainda que não tivesse. A questão não era a aparência, a questão era a aplicação do poder, ou seja, uma corrupção da expectativa. Qual era a expectativa que se deveria alimentar a respeito de Jesus? Se eu tenho todo o poder, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Era isso que o diabo queria negociar com Jesus. Use o poder para aquilo que lhe apraz. Satisfaça os seus desejos carnais. Você não vai ser tentado na sua carne se você não se relaciona com ninguém, não tem vida social, não. Esse tipo de tentação não vai acontecer na sua vida. A tentação que vai acontecer na sua vida é aquela que é mais favorável de acontecer com você. Se você mexe com dinheiro, é mais favorável a você ser tentado a roubar porque você já lida com dinheiro. Se você tem facilidade para pecar em outra área, é nessa área que você vai ser tentado. Eu, por exemplo, estou bem tranquilo. Eu não corro risco de comprar um carro de 500 mil reais, nem um helicóptero, nem um avião, porque eu não tenho a menor condições de comprar isso. Então eu nunca vou ser tentado assim. Mas há as tentações que estão batendo à minha porta todos os dias, todas as horas. E passo por tentações todos os dias da semana, de domingo a domingo, não tira descanso, diabo. Mas eu tenho as minhas próprias tentações que eu tenho que me virar com elas. Eu tenho as minhas próprias cobiças. Eu tenho as próprias imaginações do meu pensamento. É o que diz aqui a palavra. Você é tentado e seduzido por aquilo que imagina o teu coração. O que é que imagina o teu coração? Teu coração deve imaginar alguma coisa. Mais ou menos. Ele pode imaginar menos. E deve imaginar menos do que imagina. Gálatas, capítulo 5. Fala que há uma chave que nós podemos virar.
a fim de diminuir a intensidade da ação dessas imaginações sobre a nossa carne. Quem imagina são os pensamentos, né? As imaginações estão no âmbito do meu espírito e da minha alma, mas elas vão sobrecarregar a minha carne. Gálatas fala que o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é um fruto. Você imagine aí uma mexerica. Imaginou uma mexerica com vários gomos? É assim o fruto do Espírito. Ele é um fruto com vários gomos. E Paulo vai dar quais são esses gomos. Quais são essas características? Ou seja, quais são as virtudes espirituais que nós devemos, como cristãos, cultivar diariamente para diminuir radicalmente a ação dos nossos pensamentos sobre a nossa carne. Há as obras da carne que o mundo pressiona para que você e eu, para que a igreja como um todo, cometa. Nós somos diariamente seduzidos para nos inclinarmos para as obras da carne, para reger a nossa vida segundo a cultura do mundo. Tem uma cultura aí fora que diz que nós devemos ser assim, 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 e ter determinados padrões de comportamento para nos ajustarmos, para fazermos igual, para poder nos alinharmos a esse mundo. E precisamos ajustar aqui a nossa dinâmica, a nossa igreja, o nosso comportamento, a nossa aparência, porque senão as pessoas não vão nos ouvir, né? Não é mesmo? Claro que é. E o mundo nos seduz. E às vezes isso vem até travestido de excelência. Vamos fazer isso porque isso é excelente, né? Isso glorifica a Deus. O que glorifica a Deus, Paulo diz aqui, que é o fruto do Espírito, é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha aí, o desejo volta à pauta. Ou seja, na carne há paixões e desejos para que eu não preste atenção a esse fruto. Hoje em dia parece ser ofensivo dizer para uma pessoa que ela deve ser humilde, simples, mansa. Você tem que ser mais manso. Que manso? Se eu for manso, o mundo me engole. Se eu for manso, eu não ganho cliente. Se eu for honesto, eu não consigo tirar pedido, minha empresa não vai para frente. Para frente, para onde você quer ir? Para frente você pode ir, porque nós vamos todos para frente. Agora, lá na frente tem uma bifurcação. Lá na frente, do lado vão estar os anjos de Deus, e do outro lado vão estar os anjos do diabo. Jesus disse, lá na frente, os meus anjos vão separar o joio do trigo. Lá na frente, os meus anjos vão separar os bodes das ovelhas. Lá na frente, haverá pranto e ranger de dentes de um lado, mas haverá gozo e alegria no Espírito no outro. Lá na frente, vamos todos nós. Mas para que lado você vai seguir? Então nós precisamos pensar hoje. Você quer colher amanhã? Precisa plantar hoje. Planta, rega e colhe. Não muda isso. Parece que isso não vai mudar tão cedo. Vou repetir. O fruto do Espírito. E aqui as virtudes que você precisa anotar na sua Bíblia. Para você colocar em oração. Fala, Senhor, se eu não tenho nenhum desses, me ajuda a começar a comer pelo menos um gomo desse fruto. Coloque aí, a cada 6 meses, a cada 1 ano, desenvolva alguma dessas virtudes na sua vida. Faça um planejamento. Você vai conseguir.
Eu, como bom italiano, gritava demais. Falava alto. A minha mãe, vocês não têm noção. Minha mãe grita, falando baixo, ela grita. Grita, bate porta, bate. Até hoje eu sou traumatizado. Na minha casa, todas as portas têm aquelas borrachinhas de silicone da 3M. E quando a porta bate, já está acontecendo alguma treta. Meu pai ressuscitou, minha mãe está brigando com ele já. Trauma. Aí um dia eu estava lendo Efésios 4:30. Tirai dentre vós toda a gritaria. Olha aí. Paulo está dizendo para tirar a gritaria do meio de vós. Vamos trabalhar agora. Senhor, não quero mais gritar, acho tão feio. E às vezes eu me repreendia. Às vezes eu estava no lugar, quando estava vendo, estava falando alto, rindo alto. Falei, Senhor, que feio, né? Deu um papelão. Me ajuda a falar alto. Não, me ajuda a falar baixo. Me ajuda a ser manso. Não me considero manso, sou meio truculento. Um dia o Magninho, a gente almoçando, o Magninho se sai com essa. Ô pai, você não grita, né? Você reparou, você não grita aí. Não vou gritar não. Grita aí, eu não sei como é a sua voz alta, eu não sei quando o senhor está pregando. Não vou gritar não. Por que você não grita? Porque não precisa gritar. Você não está me ouvindo? E aí ficou ele e a Roseli, uma semana tirando sarro de mim. Aí um dia terminamos o culto, entramos no carro, e ele na minha orelha, sentou atrás de mim, pendurou no encosto de cabeça. E aí pai, por que você não grita? Abre a Bíblia aí moleque, capítulo 4 de Efésios 30. Abri, agora lê. Tirai dentre vós toda a gritaria. Mas tá vendo aí, a Bíblia manda parar com a gritaria. Por isso você não vai me ouvir gritando, Magninho. Percebeu? Deu certo, eu falei, glória a Deus. Eu não falei alto, eu falei, glória a Deus, deu certo. Alguém percebeu que eu estou falando baixo. Então aplique o seu coração a conseguir aquilo que você ainda não conseguiu. A transformar o seu próprio comportamento. A amortecer, a jogar um balde de água fria nas suas emoções, nos seus desejos, naquilo que vai levar você para o buraco. E alimente o amor. Alegria, paz, paciência, relaxa, irmão. Take it easy, Jair. Jair voltou dos Estados Unidos agora, está com o inglês na ponta da língua. Amabilidade, bondade, fidelidade. Olha agora, mansidão. Quer saber de uma coisa, irmão? Olha, a Bíblia fala das virtudes de alguns animais, né? Fala das virtudes do leão, aí o pessoal, eu sou como leão da tribo de Judá. A Bíblia fala das virtudes da águia, eu sou como a águia, eu vejo de longe um bom negócio, eu sou como a águia, né? Agora Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas, quando eu falo elas me seguem. Por que, pastor Walter, do alto da sua experiência pastoral? Porque as pessoas não querem se parecer com ovelha, querem se parecer com leão, querem se parecer com a águia, querem se parecer às vezes até com a serpente, porque ela é prudente, mas ninguém, de repente, quer se parecer com a ovelha. Mas os discípulos seriam conhecidos por serem parecidos com ovelhas, em função dessa virtude aqui da mansidão. A ovelha, ela é mansa. Jesus, manso, foi levado como ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca. Mas há crente que se a gente pisar no pé dele, se a gente fechar ele no trânsito, se a gente atrasar o pagamento um dia, parece uma naja, pronto para dar o bote. Irmão, ovelha, seja como ovelha, seja manso, seja simples nas suas atitudes. Você pode ser rico, pode ser milionário, mas você pode ser simples. Você pode chamar a atenção pela sua simplicidade, pelo seu jeito, pela sua paciência, pelos seus bons modos.
Não estamos tratando de nível social, eu estou tratando de alma, estou tratando da sua alma, do comportamento do seu espírito, das imaginações dos seus pensamentos, da sua relação com Deus diariamente, porque você não consegue trabalhar esses quesitos aqui se você não estabelecer uma rotina de relacionamento diário com o Senhor. Não pense que ler a Bíblia, 3 capítulos da Bíblia, como a gente propôs há um tempo atrás, vai transformar você. Não. Pode piorar. Sabia? Leia só a Bíblia para você ver como você vai piorar. Agora, leia a Bíblia e regue com oração. Regue com um tempo na presença do Senhor, meditando, humildemente, permitindo que Deus mostre o que é preciso ser mudado. Senhor, eu vou ler a Tua palavra, mas que a luz que há no Senhor ilumine as trevas que há em mim, que eu possa ver áreas na minha vida que há trevas, que precisam ser iluminadas. Mostra em mim, Senhor, áreas que precisam ser mudadas, comportamentos que estão transgredindo com a Tua palavra. Mostra, Senhor, em mim, pensamentos que estão desvirtuando a Tua palavra. Mostra, Senhor, intenções que eu tenho que estão afastando a Sua vontade da minha vida. Mostra onde eu estou decidindo na Sua frente, onde eu estou sendo mais humano do que permitindo que o Senhor seja divino em mim. Mostra, Senhor, aonde é que eu estou fechando a porta para o Senhor ficar fora do meu coração? Que eu quero abrir essa porta. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor preencha. Eu quero que o Senhor complete. Eu quero que o Seu Espírito seja derramado sem medida. E que esse Espírito transborde na minha vida, na minha família. E sobre para o meu irmão, sobre para o meu vizinho, sobre para a pessoa que trabalha comigo. É preciso ter um momento com Deus. É preciso ter um momento de oração. É preciso investir tempo, estar a sós com Deus. Jesus precisava disso? Precisou. 40 dias no deserto. Foi conduzido pelo Espírito e ele não voltou. Ele ficou 40 dias sem comer, sem beber, no deserto, com animais selvagens, com privações. E ali ele foi tentado, no final de tudo isso, foi tentado pelo diabo. 40 dias. Para quê? Ele queria a intimidade com Deus. Deus já tinha falado com ele. Você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, mas eu quero estar contigo. O Senhor é o pastor, você é o cantor, você é o profeta, você é o evangelista, você é o diácono, ok? Você já sabe o que você é, mas você precisa passar tempo com Deus. Eu te chamei para fazer isso e aquilo. Ok, mas você tem que passar tempo com Deus. Ah, Deus está me usando. Muito bem, mas você ainda tem que passar tempo com Deus. Ah, eu orei e Jesus respondeu. Que bom, se você orar mais, talvez Jesus responda mais. Se você passar mais tempo com Deus, talvez Ele comece a mostrar as coisas que você não estava esperando que Ele mostrasse. É preciso passar tempo com Deus. Se você é cristão, você precisa se parecer com Cristo. Se você é cristão, você precisa andar nos rastros de Cristo. Se Ele foi para o deserto, você tem que atravessar o deserto. E o deserto não significa necessariamente que você vai ser atropelado pelo diabo lá, não. Porque no deserto também acontecem milagres. Foi no deserto que a nuvem protegeu o povo de Deus. Foi no deserto que o fogo protegeu o povo de Deus. Foi no deserto que veio o maná. Foi no deserto que saiu água. Foi no deserto que veio a lei. Foi no deserto que vieram os anjos. Foi no deserto que Moisés viu a terra prometida. Foi no deserto que Jesus foi provado por Deus. E no seu deserto também deverá haver algo que Deus está preparando para você. No deserto Jacó estava fugindo, ele deitou para dormir e viu uma escada, dessa escada subiu e desciam anjos. Ele falou: este lugar é a casa de Deus. Eu não sabia. Glória, lá era melhor do que na cidade. Tudo vai de como há luz nos seus olhos. Se os olhos tiverem luz, se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se há luz no teu coração, todo o teu corpo será iluminado. Tudo depende de como você encara. Se você encara como um problema, vai ser problema. Se você encara como bênção de Deus, vai ser bênção de Deus. E às vezes Deus não vai falar no trovão.
Deus não vai falar na agitação, Deus não vai falar no barulho, no movimento. E parece que quase não fala assim. Quando falou com Elias, teve terremoto, teve trovão, teve vendaval, caiu árvore, rolaram as pedras. Quando acabou toda a bagunça, a fanfarra, uma voz mansa: Elias, que fazes aí? Bem suave. Eu não ia pregar nada disso que eu preguei, sabia? Nada disso. Eu não entrei na mensagem, não falei de nenhuma tentação de Jesus, mas já vou terminar, porque entendo que Jesus falou. No final, depois de tudo o que aconteceu, que eu não pude falar, e não deu tempo para falar, e o diabo ter falado: olha, manda aí, pula aí, vai acontecer. Ele vai mandar os anjos segurarem você. Jesus não abriu mão, mas quando terminou toda a tentação, diz o último versículo, que os anjos vieram e serviram Jesus. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O problema está em nós. A cobiça está em nós. Os maus desejos estão em nós. Mas você tem que resistir. O diabo vai tentar armar circunstâncias para que você ceda a isso. Para que você satisfaça a necessidade da sua carne. Para que você use as razões do seu espírito. Já viu gente que quer ter razão em tudo? Jesus foi tentado nisso. Ah, já que está escrito, então também está escrito. Já que você quer ter razão, às vezes nós queremos ter razão em tudo, mas às vezes não precisa ter razão em tudo. Às vezes você quer segurança. O diabo fala: olha, eu te dou segurança. Os fins justificam os meios. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou aquilo para que você veio buscar. Você não veio aqui para ter domínio sobre o mundo? Eu posso te dar esse domínio. Você só tem que se prostrar e me adorar. Só o Senhor teu Deus, Senhor e Deus, olha aí, olha a grandeza, olha o modo como Jesus coloca. Só o Senhor adorarás, e a Deus, Senhor e Deus. Ele usa Kyrios e Theos. Senhor, ele não é só Senhor e não é só Deus, ele é Senhor e Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou me colocar na minha posição aqui. Eu vou me colocar diante da reverência que Deus merece. Se você se colocar diante de Deus, reverenciando a Ele na grandeza que Ele merece, e se colocando como eu e você, na pequenez que nós temos, não vai haver diabo que conseguirá seduzir para que a gente seja tentado de maneira a cair. Quando Deus está no lugar dele dentro do seu coração, e quando dentro do seu coração você permite se esvaziar para que se encha desse Espírito, não há diabo que entre. Se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, o diabo não consegue colocar nenhuma isca para trazer para fora aquilo que está lá dentro. Não, porque o próprio Deus, quando entra na sua casa, que é o seu coração, Ele já faz uma faxina geral, já limpa de todo desejo que não serve para Ele, e transborda essa virtude, esse fruto do Espírito que a gente acabou de ler aqui. Faça isso. Experimente, o Senhor quer encher o seu coração de virtude. O Senhor quer encher o seu coração com o óleo que vem do trono de Deus. O Senhor quer encher o seu coração com esse espírito de graça, esse espírito de verdade. Você vai sentir prazer nisso. Você vai ter mais prazer nisso do que na sedução do mundo. Você vai experimentar um tempo diferente, um tempo de andar com Deus e de se relacionar com Ele diferente. Eu estou falando isso, você toma isso como uma profecia para a sua vida. Que o Senhor pode fazer muito mais além do que você está imaginando que Ele possa fazer. O tempo de Deus não acabou. Os planos de Deus não cessaram. Não importa a idade, não importa o quanto você já tenha andado, já tenha feito. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer iluminar o seu entendimento para que você veja coisas que não viu ainda.
O nosso Deus não está parado. O Espírito de Deus, como diz em Gênesis, continua do mesmo jeito. Ele se move sobre a face do abismo. Você consegue sentir o Espírito se mover? Você acredita que o Espírito se move? Você acredita que Ele não está parado? E que nós não conseguimos reter o Espírito? Permita que Ele se movimente na sua vida, em nome de Jesus. Amém.